É o seguinte, meu nome é Lucas Montano, esse canal chama Lucas Montano e eu falo de tecnologia e programação. Se tu gosta desses assuntos, eu tenho certeza que tu vai gostar do meu conteúdo, então já vai se inscrevendo, clica no sininho, tá? Eu tinha que falar isso já no início do vídeo, porque muitos de vocês assistem todo o vídeo e não se inscrevem no canal. Refatoração. Refatoração, segundo o Wikipedia aqui, é o processo de modificar um sistema de software para melhorar a estrutura interna do código sem alterar o seu comportamento externo. O uso dessa técnica aprimora a concepção, o design de um software e evita a deterioração tão comum durante o ciclo de vida de um código. Sim, pessoal, o código que tu escreveu hoje é o lixo de amanhã. Independente de quanto tempo tu parou para pensar nesse código que tu tá escrevendo hoje, uma hora ele começa a apodrecer. Sim, o projeto cresce. E uma das coisas que vai possibilitar com que vocês possam refatorar o código de vocês tranquilamente são os testes. Essa semana eu recebi alguns comentários me perguntando assim, Lucas, em que momento eu devo começar a escrever testes? Será que eu já tô no meu momento de aprendizado, onde eu devo começar a aprender a escrever testes? E a minha resposta para ti vai ser o seguinte, tu só vai ver a importância do teste, tu pode estudar, não tem problema nenhum tu estudar, mas talvez tu não vá perceber a importância do teste até que tu tenha que manter um projeto. Quando tu tem a responsabilidade de manter um projeto e tu vai querer refatorar o teu código, tu vai querer melhorar o teu código, tu vai perceber a importância de ter escrito testes. Porque uma das coisas que se espera de qualquer refatoração é que não haja mudança de comportamento do teu sistema. Então tu tem que conseguir modificar o teu código sem estar adicionando novas funcionalidades, sem estar adicionando novos comportamentos e sem, claro, quebrar o que já existe. Mas esse é o óbvio. E para garantir que tu não vai quebrar o que existe, tu tem que ter escrito testes. Um outro ponto é que se tu já escreveu os testes e tu está refatorando o teu código agora, quando tu estiver refatorando, tu não deveria estar modificando os teus testes. Então eu vejo muito programador que fala assim, não, mas eu escrevo os meus testes. E aí eu refatoro. Só que quando tu vai refatorar o código, tu tem que modificar os testes. Então isso significa que ou tu está testando as coisas erradas, ou tu está escrevendo o teste de forma errada. Uma refatoração não deveria fazer com que tu reescreva testes. Se tu tá reescrevendo o teste, tu não consegue garantir que tu tá mantendo o mesmo comportamento de antigamente, antes da tua refatoração. E se tu não consegue garantir isso, tu já começa a assumir alguns riscos. O risco de quebrar algo em produção. E é por isso que eu tô muito empolgado essa semana, porque eu tenho a oportunidade aqui de refatorar um código. Eu tenho esse desafio. E sempre quando eu me sinto desafiado, eu me sinto mega empolgado. Então a mensagem desse vídeo aqui é bem curta. Escreva os testes de vocês. Porque o código que tu tá escrevendo hoje é um pedaço de lixo e não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum com isso, desde que tu consiga melhorar esse código sem mudar o resultado esperado, sem mudar o comportamento do teu sistema. E para isso, tu tem que ter escrito testes. Uma ótima semana para vocês e eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Ah, e não esquece que eu sempre entro ao vivo lá naquela outra plataforma após os vídeos que eu posto aqui. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês qual que é essa plataforma, porque eu não posso falar em voz alta aqui. Vocês já sabem por que eu não posso falar, né? Porque senão nos bloqueiam. Sim, existe toda essa conspiração aí. A gente é considerado um parceiro oficial daquela plataforma que a gente não pode citar aqui. E o que isso significa? Isso significa que vocês vão me ver lá cada vez mais. Aqui no YouTube vai continuar o mesmo esquema, a gente vai postar no mínimo 3 vídeos por semana, mas a gente vai começar a estar mais presente lá nessa outra plataforma que eu mencionei. Então se tu não sabe do que eu tô falando, confere aqui os comentários, provavelmente tem alguém comentando já sobre essa plataforma, mas é um lugar onde eu vou para escrever código, para fazer live coding. E vocês podem me acompanhar lá, vocês podem ver eu desenvolvendo, mão na massa lá, tá bom? Um forte abraço e eu vejo vocês lá na streaming ou no próximo vídeo aqui no canal.